Vamos entrar então no jogo de amanhã. A gente fez aqui ao longo da semana, desde segunda-feira, o nosso favoritômetro. Aqui estão representados os campeões da América, do Palmeiras e do Flamengo. 99 2020, 81 2019, eles jogam pelo Tri amanhã em Montevidéu. E desde segunda-feira a gente faz o nosso favoritômetro. Na segunda-feira, com Paulo Vinícius Coelho, PVC e Petkovic, a média foi de 54% para o Flamengo, 46% para o Palmeiras. O Pet foi o mais ousado naquele dia, apontando na visão dele 60% para o Flamengo. Na quarta, a gente tinha aqui o Lino Casagrande e o Paulo César Vasconcelos. O Casão foi o único até agora que apontou favoritismo para o Palmeiras, mas não foi suficiente porque, com os votos do Lino e do PC, a média daquele dia ficou em 51 a 49. Então, nos 2 dias que a gente fez, e ontem, com o Pedrinho, Kleber Machado e Roque Júnior, todo mundo no 50-50. Esses foram os favoritômetros que a gente fez ao longo da semana. Vamos fazer hoje e vamos fazer amanhã, porque tem seleção amanhã, tem redação, tem pré-jogo, uma programação toda especial para um dia especial. O hino de ontem foi: "Hey, teacher, leave the kids alone." É the wall, né? É o muro. É o muro. Cara, um muro que eu acho bem razoável de as pessoas ocuparem. Sinceramente, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de apontar um favorito para amanhã. Mas vamos ver como se comporta a mesa de hoje. Quem chamou? Fala, maestro. Não, nessa situação, a gente tem hoje, eu acredito, muito mais embasamento, muito mais critérios para dizer o porquê existe um equilíbrio muito grande, né? Por exemplo, na minha opinião, se o Flamengo tivesse com o seu time titular, né? Gente que voltou de contusão, caso Rodrigo Caio, Davi Luiz, Arrascaeta e Bruno Henrique. Se esses jogadores estivessem fisicamente 100%, eu daria um favoritismo um pouco maior para o Flamengo. Um pouco maior, que eu quero dizer, tipo 55 a 45, certo? Mas esses jogadores, nem o próprio Renato sabe das condições que eles vão entrar para jogar, né? E o Palmeiras está com o time, parece só tem a dúvida em relação à parte tática, né? De modificações que ele pode fazer com o time que o Flamengo vai colocar em campo. Então, quer dizer, existe um equilíbrio muito grande em relação a tudo isso. Há um mês atrás, a gente diria que o Palmeiras teria 55 a 45. Hoje não dá para você afirmar isso, até pela qualidade dos jogadores do Flamengo e alguns que conseguem se superar, sobretudo nesse momento. Eu acho que por isso está um pouco essa explicação de quase a diferença seja mínima, né? A não ser que você esteja falando de uma coisa assim improvável, mas se for conscientemente, eu acho que é muito muro para você descer dele. Você fica no 50-50 então, maestro? Eu fico no 50-50. Acho que não tem nem 1% a favor de nenhum deles, né? Principalmente pelas razões que eu falei do Flamengo. Se tivesse em outras condições, acho que daria um favoritismo até um pouquinho maior, mas hoje não dá. Eu vou até ilustrar isso que o maestro falou, porque desde que eles se classificaram para a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras viveram uma verdadeira gangorra de emoções. No primeiro momento, o time que estava super bem, assim que se classificou, era o Flamengo. Aí, de 3 a 12 de outubro, ele carregava 3 vitórias e um empate, o Palmeiras engatava 4 jogos sem vencer, a torcida começava a reclamar de alguns jogadores, não gritava o nome do Luiz Adriano no estádio, chegou a fazer contagem regressiva para o Abel Ferreira. Depois, de 17 de outubro a 10 de novembro, a gente teve o seguinte cenário. O Palmeiras embalou 6 vitórias seguidas e 7 jogos de invencibilidade. O Flamengo caiu com só 2 vitórias em 8 jogos. O Galo até dava chance, o Flamengo não chegava. E aquele momento, Rafael Veiga, Scarpa jogando super bem, Rony, tudo encaixadinho no Palmeiras. Caramba, só que mudou de novo a gangorra. Aí o Palmeiras teve uma sequência ruim, o Palmeiras perdeu do Fluminense, perdeu do São Paulo, teve 3 derrotas e um empate. E o Flamengo engatou 4 vitórias e um empate, que eu tenho como ruim, na terça-feira contra o Grêmio, jogando com o time em reserva. A gangorra mudou de novo. Então, assim, eles viveram momentos muito diferentes desde a classificação da final da Libertadores.
E se a gente for olhar só para o último recorte, o Flamengo teve um desempenho melhor do que o do Palmeiras. PVC, você já mudou Lembra de da voto? palavra oscilação que você falou, André? Lembra da palavra isso aí. oscilação? É isso Ela aí. de novo aí, entendeu? Com dois times que têm elencos, etc. Eu acho até que o elenco do Palmeiras tem algo mais, né? Eu acho que as alternativas do Abel, eu acho que são melhores do que a do Renato. Não somente em qualidade, mas também em quantidade de jogadores. Haja visto o Scarpa, que ficou no banco por diversas rodadas e terminou e termina sendo um dos protagonistas, que pode ser um dos protagonistas para o jogo de amanhã. Eu não lembro do seu favoritômetro de segunda-feira. Eu vou te dar uma dica. O voto do Flamengo, o Flamengo foi campeão carioca naquele ano e o do Palmeiras foi campeão paulista naquele ano. Nossa, é uma dica muito de PVC essa daí. Os meus neurônios não chegam até lá. Eu votei 53-47. E o PVC da sexta-feira mudou em relação ao PVC da segunda? O Palmeiras pode ser campeão, o Flamengo pode ser campeão. Tem um equilíbrio, é evidente que tem equilíbrio. E eu acho que o Palmeiras tem a chance do Palmeiras é a estratégia. O Flamengo tem mais jogador que inventa gol. Inventa jogada, inventa jogadas decisivas. Pode acontecer 1 milhão de coisas. Para dar um favoritômetro, eu coloquei 3% acima para o Flamengo, 53-47. Eu brinquei que o Flamengo foi campeão carioca de 53, o Palmeiras foi campeão paulista de 47. Então você mantém o seu 53. Ficou igual. O cara que de cora matou o número do PVC é doente que nem ele, né? Não é possível, né? Que alguém em casa na hora falou assim, então é 53-47. Não é possível que alguém tenha chegado a isso aí. Fala, maestro. Não, tem mais uma coisa, André. Tem um outro componente aí que o Grafa pode me ajudar nessa também, já que teve uma larga experiência de campo, que é a parte emocional. A gente tem nervosinhos de um lado e tem nervosinho do outro, né? E gente que decide. Se esses caras, por acaso, estiverem, né, equilibradíssimos na parte emocional, ótimo. Se não tiverem, você pode ter certeza que uma das equipes pode ser prejudicada a partir do início do jogo, até porque já a rivalidade está já acirrada há bastante tempo. É um passando e gritando que não tem mundial, é o outro com negócio de cheirinho. E essa rivalidade, ela é legal, né? Ela é sadia, mas ela só não pode ir para dentro do campo e se transformar exatamente num desequilíbrio emocional. Porque sabe o que vai acontecer? Quem vai perder é a gente, que está criando essa expectativa, principalmente nessa última semana em relação ao jogo. Falta o voto do Grafite, e vou pegar uma carona no maestro, quando ele disse da dificuldade de apontar um favoritismo hoje, porque se tivesse todo mundo inteiro no time do Flamengo, fisicamente inteiro, jogando, que a gente sabe que eles jogam, eu acho que seria mais fácil opinar. Mas ninguém que está fora do dia a dia do Flamengo sabe dizer, por exemplo, como estará o Rodrigo Caio para esse jogo. Ele só jogou 31 dos 70 jogos do Flamengo na temporada, sofreu uma lesão há 12 dias. O Davi Luiz, toda vez que jogou super bem, como a gente já esperava. Só que ele só jogou 90 minutos 2 vezes pelo Flamengo. Só jogou 2 vezes por 90 minutos. O Felipe Luiz, cuja carreira é inquestionável, só disputou 2 dos últimos 9 jogos do Flamengo. Como é que ele vai para o jogo de amanhã? Como é que eu vou garantir que ele está bem? O Arrascaeta ficou sem jogar 54 dias. Entrou no segundo tempo dos últimos 2 jogos claramente abaixo fisicamente. Tudo isso torna difícil da gente... de véspera, determinar o potencial do time do Flamengo amanhã. Posto isso, Grafite, Maestro ficou 50-50, PVC 53-47. E o seu favoritômetro, Grafa? Ô, Rizek, tem 2 jogadores aí que a gente fala sempre quem pode ser importante amanhã desequilibrar. O Júnior trouxe os nervosinhos também. Mas tem 2 jogadores aí que podem fazer a diferença lá atrás, que são o Everton e o Diego Alves. São 2 jogadores importantes aí que crescem em decisões, são 2 grandes goleiros que podem fazer a diferença lá atrás. O meu favoritismo, Rizek, eu aponto pelo que foi feito nos últimos jogos, nesses últimos tempos do Brasileirão. Você trouxe aí a gangorra das 2 equipes e, no meu entender, o trabalho do Abel foi mais bem sucedido, de rodar toda a equipe. A gente viu a entrevista dos jogadores nessa reta final, todos falando que chegam bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente para esse jogo, porque o Abel rodou todo o elenco. Então ele tem todos preparados para essa final. O Flamengo não tem, você colocou agora. A incógnita, o Rodrigo Caio, o Davi Luiz, o próprio Felipe,
o Bruno Henrique, o Arrascaeta, como ele vai estar. A gente sabe que o cara que está jogando esse ano no Flamengo é o Michael, que certamente ficará no banco. Então, isso que eu trouxe, né, essa preparação do Palmeiras na reta final, mesmo com esses resultados adversos nesses últimos 4, 5 jogos, eu acho que o Palmeiras chega com 52% de favoritismo e 48% para o Flamengo. Grafite e Casagrande foram até agora os únicos comentaristas a apontar um ligeiro favoritismo do Palmeiras. Como é que ficou a média hoje aqui, então, diretor? 50-50. Não, o PVC não apontou 53 a 47? Então... ficou 53 com 52, ficou praticamente 50. Praticamente 50-50. Tá bom, 50,3, né? Vamos arredondar para 50-50. Fala, maestro. Não, mais um detalhezinho a respeito exatamente desses jogadores que você citou, que eu falei também, do fato deles não estarem, né, nas melhores condições. Isso também não impede que esses caras em 90 minutos, ou em 120, não sei, de repente esses caras arrebentem, né? Claro. Porque são jogadores 60, né, de altíssimo... maestro? Em 60 minutos, 60 minutos eles podem decidir uma partida. Eles podem decidir, né? E são jogadores de altíssimo nível, né?